Você está ligado na Academia Bíblica Bereia, isso mesmo, essa é a primeira aula da nova matéria, Bibliologia 1. Esta é a turma do curso básico em teologia, terças-feiras. Hoje é terça-feira, 11 de abril, ano 2023, repito, você está ligado na turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Hoje é terça-feira, 11 de abril de 2023. Essa é a primeira aula da nova matéria Bibliologia 1. Damos bem-vindos a todos os nossos alunos, irmão Cleiton Avancini, né, que um bom tempo não víamos, né, ali de Curitiba, Paraná, Brasil, cidade bonita, fria no planeta, no inverno, mas muito bonita. A família Ramalho, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né, tá ali, pastor Anderson, irmã Sabrina, Angelina, que vai e volta, nossa irmã Flávia Pitol Carvalho, nosso irmão Leandro Bonjour, nossa irmã ali do Brasil também, irmã Bernadette, nosso sorridente irmão Gil Grijó, né? Só estou sentindo a falta da sua esposa, irmã Rubiane. Espero que ela apareça, né? Se não tiver nenhuma situação que hoje esteja segurando ela. E o nosso irmão Elton Ottoni, né, que é mais bonito pessoalmente do que na telinha, né? Porque eu conheci ele pessoalmente esse fim de semana ali em Milford, Massachusetts, né? E ele pensava que eu era baixinho, pequenininho, eu pensava que ele era altão, né? Tudo contrário, né? Ele pensava que eu era um naniquinho socado e ele pensava que ele era um homem de 1,90 m. Não, ele é normal, né? Mas Deus é bom. Temos a alegria nesta noite de apresentar aí a vocês uma nova aluna, né? Graças a Deus. Conheço o esposo desta nova aluna, mas não tinha ainda a satisfação de conhecer a nossa irmã Ronilka Petroski. Nossa irmã Ronilka, e está ali, ó, a serva do Senhor, ela é esposa de um servo de Deus que aprendemos a admirar muito, pastor Agrimar, ali da região da Grande Boston. O que nós dizemos para a nossa irmã Ronilka, que começa hoje fresquinha, numa disposição que nenhum de nós temos, só ela tem, né? Porque ó, ela vai dar com toda a força. O que nós dizemos para a nossa irmã Ronilka? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Fique firme e forte, irmã Ronilka, porque a senhora vai vencer, a senhora vai conquistar, porque todos aqui estão vencendo e conquistando no poderoso nome de Jesus, né? Pode ser um pouquinho difícil às vezes, mas a senhora vai vencer, porque a senhora foi chamada para vencer no poderoso nome de Jesus. Muito bem. Eu quero acreditar que todos, né? A menos que alguém não tenha ainda recebido a apostila. Todos receberam em suas casas a apostila de bibliologia? Todos? Sim. Todos? Irmão Elton recebeu a sua? Ainda não, meu Deus. Que Ainda não, mistério é pastor, esse? eu não. E também, irmão Eu sei Leandro que é não bom, né? recebeu. Que mistério. Irmão Flávio, acredito que já recebeu. Irmão Gil recebeu já a sua e a da sua esposa. Está ali, ó. Isso é mistério, não dá para entender, né? Irmã Bernadette, ela recebeu na gaveta, né, do e-mail dela já. Irmão Cleiton também já receberam, né? Os Ramalhos, né, já receberam, já mostraram lá naquela foto. Irmã Ronilka também acredito que já recebeu, graças a Deus. Mas tem um mistério ali que a gente não entende. Está chegando o Absai. Eita, vamos ver se o Absai recebeu. Chega na sexta à tarde, talvez. De qualquer maneira, eu postei lá no grupo, creio que vocês já observaram, uma cópia em PDF. Então vocês que podem ter acesso, que claro, só quem usa computador que pode ter acesso a uma cópia da apostila. Deixa eu ver se o Absai recebeu a dele, que está entrando aqui o Absai. Absai, me ouve? Pastor, estou acabando de estacionar meu carro em casa. Eu vou checar Maravilha, agora só no me correio. responda a perguntinha. Recebeste a apostila ou não Vou ainda? checar, estou checando o correio agora. Pera aí, pastor. Oh, então não, tecnicamente. Pera aí, que eu vou abrir a caixa de correio. Rapaz, o povo corre demais da conta. Eu pensei que Acabou de chegar, tá tinha... aqui, pastor. Ah, que vitória, meu Deus. Vamos fazer um culto de ação de graça, gente. Porque as a minha apostilas estão chegou, tá chegando. aqui. Só não estou gostando que lá na ilha não está chegando direito. Meu
Deus, acho que eu tenho que processar o Correio, né? Por discriminação, né? Tem que processar o Correio de Martazine. Vocês não fazem isso com meu irmão Leandro e com meu irmão Elton lá em Milford. O que é isso? Mas vamos lá. Se os irmãos têm condições de ter acesso, pelo menos, à primeira página no formato PDF que eu coloquei lá no grupo, isso, maravilha. Mas eu acredito que só por hoje. Eu quero acreditar que no transcurso da semana as apostilas de vocês já estarão, né, aí, e aí eu peço que vocês me avisem, tá bom, irmão Leandro? Quando chegar, me dá um toquezinho para eu saber que chegou, e irmão Elton também, que caso não tenha chegado até sexta-feira, na sexta tem que mandar, então, um segundo envio para vocês. Muito bem, meus irmãos, tá chegando irmã Meire, eita, quando eu penso que eu posso começar a aula, vai estar chegando mais um aluno. Aí o time está completo. Só a irmã Ana Lu, que está com alguns probleminhas de ordem particular, não poderá entrar hoje. E a irmã Ilana, que também era suposto estar conosco. Deixa eu, antes de começar a aula, fazer aqui uma rápida lembrança. Hoje precisarão fazer a segunda chamada da prova de mordomia, os seguintes irmãos que eu vou mencionar e vou repetir daqui a pouquinho. Irmãos Absai, Cleiton, Flávia Pitol, irmã Ilana, que não apareceu até agora, e irmã Meire. Repetindo, Absai, Cleiton, Flávia Pitol, Ilana e irmã Meire. Nós vamos terminar a aula pontualmente entre 9h40 e 9h45, para dar o tempo necessário para não passar muito depois das 10, tá? Em relação à prova. Mas, como eu já disse, nossas aulas, independente dos dias que tenhamos prova, não vão passar mais de 9h55, porque eu sei que tem irmãos que acordam muito cedo, trabalham muito cedo e não queremos atrapalhar, não é, a organização dos irmãos em ir para a cama e terem o seu tempo de sono para acordarem no horário dos seus trabalhos, né, que são muito cedo. Vamos lá, meus irmãos. Irmã Meire recebeu a sua apostila, irmã Meire? Maravilha. Se irmã Meire não recebeu, aí eu estou detonado. Aí fica um negócio que estranho do mundo. Mas vamos lá. Bibliologia. Essa matéria ela vai ser muito curiosa e muito interessante, porque a gente vai conhecer a estrutura do livro mais importante, chamado Bíblia Sagrada. Irmã Rubiane, gostei da sua camiseta, irmã Rubiane. Há muito tempo que eu não vi uma camiseta diferente assim. Parabéns, olha, isso aqui é coisa... Estou falando sério. Eu toco no assunto, o assunto bate na minha cabeça. Ei, papai do céu! Depois a gente vai conversar em off, né, com a senhora e seu esposo, né? Eu acho que eu vou ter que... eu vou ter que ter uma cópia dessa camiseta, né? Eu comecei a olhar, tem uma coroa ali em cima da irmã Rubiane, agora a senhora me provocou sem querer. Desculpe, tá, minha irmã? A senhora me provocou sem querer. A gente vai conversar depois em off. E a senhora vai me passar o endereço para eu conseguir essa camiseta, né? Não é que estou de olho grande, não, é que me chama a atenção camisetas assim, né? Minha esposa disse, né, mas você é meio olhão grande, não, para camiseta eu sou. Vocês não reparem, não. Se eu ver uma camiseta aí bonita perto de vocês, eu vou pedir o endereço para eu conseguir, não sei aonde, nem que seja no Brasil. Mas vamos lá. Na nossa apostila, já vamos nos introduzir, abra aí na primeira página da sua apostila, os 2 primeiros parágrafos que nós vamos agora proceder à leitura para você entender a importância dessa matéria. Bibliologia. Trata-se da área da ciência teológica que pesquisa a Bíblia Sagrada, buscando entender melhor os seus autores, o seu tempo e os propósitos da escrita de cada livro sagrado, para que os integrantes da igreja e demais interessados possam ter mais segurança com respeito à sua autenticidade. Mensurar, quer dizer, medir a importância dessa matéria é impossível,
até mesmo pelo fato de todas as demais matérias teológicas serem derivadas da Bíblia Sagrada. Nas Santas Escrituras se encontra a verdadeira história da humanidade, mostrando o seu pretérito, quer dizer, o seu passado, o seu presente. Aí você está lendo a palavra furo. O furo foi meu, mas o correto é futuro. Gente, eu sei que o furo foi meu. Então, na hora da digitação, né, eu digito muito rápido, geralmente de madrugada. Então, eu admito, eu cometi um furo. Acabei escrevendo furo, mas o correto aí corrige, é futuro. Perdão, irmãos. Vocês estão com um professor um pouco de idade. Não sou velho, mas eu não estou com os 18 anos do irmão Cleiton, lá do Paraná, entende? Então, é um pouco normal que quando eu digito de madrugada, né, tá tudo quieto, aí é a hora que eu mais tenho disponibilidade para digitar, mas às vezes eu estou cansado, e aí coloquei furo ao invés de futuro, ok? O alvo principal da presente disciplina, da presente matéria, é fazer com que o respeitoso seminarista conheça com profundidade a Bíblia Sagrada e tenha um grande potencial em defender e em aplicar as sãs doutrinas, visto que nesses fatores consolidam a verdadeira fé cristã. É como disse o apóstolo Paulo, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse é o texto de Romanos 10, 17. Antes que nós avancemos, vamos fazer aqui umas perguntinhas bem básicas, mas bem básicas com respeito à Bíblia Sagrada. E, por favor, não se preocupe se você não souber responder essas perguntas ou tiver, né, eventuais dificuldades em respondê-las. Esta é a razão que nós estamos aqui, na verdade, estudando a palavra de Deus juntos e estudando esta matéria que vai nos levar a conhecermos um pouco melhor a palavra de Deus. Vamos lá. Primeira pergunta, quem puder responder, responda com toda a liberdade, você não é obrigado. E sem olhar no Google, sem olhar na Bíblia e, se possível, sem olhar na apostila, porque são perguntas muitíssimo básicas, tá? Mas, repito, não se preocupe se você não puder respondê-las ou tiver dificuldade, porque é para isto que aqui estamos, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Vamos lá. Quantos livros compõem a Bíblia Sagrada? Qual é o total dos livros que totalizam o todo da Bíblia? Alguém se lembra? Pode abrir o seu áudio e dizer. São 25, 42, 63? 54, 66. 66. 66. Irmão Cleiton bateu na trave por -3, mas chegou lá, foi mais perto, 66. Como é que nós dividimos estes 66 livros? Ou seja, quantos para o Antigo e quantos para o Novo Testamento? Alguém pode abrir o áudio e responder? 27 o antigo e 39 o novo, pastor. Eu creio que o irmão Cleiton trocou. 39 para o Antigo 39, e 27 para o Novo. Desculpa, O irmão Cleiton fez uma coisa difícil, mas ele conseguiu. Ele inverteu a ordem. É o contrário. Interessante, né? Ele deu o número certinho, só que ele fez uma acrobacia que nem Homero com a Odisseia conseguiu fazer. Ele inverteu. Mas não se preocupe. Eu também troco o nome de minha esposa, de Miguelina, por Maria. Acredite se quiser. Já chamei minha esposa de Miguelina. Isso porque quando a gente está cansado, faz qualquer negócio. Dá certo. 39 do Antigo e 27 do Novo. Tudo isso a gente vai daqui a pouquinho trabalhar nos detalhes. Outra perguntinha. Originalmente, a Bíblia Sagrada foi escrita em língua portuguesa? Se não foi,
quais os idiomas usados para a redação original da Bíblia? E Hebraico e aonde aramaico? estão eles? Hebraico e aramaico? Hebraico e aramaico. Para onde? Para onde? Antigo ou Novo Testamento? Antigo. Antigo, perfeito. Hebraico e aramaico para o Antigo Testamento. E o Novo? Grego koiné. Grego Alguém pode koiné. repetir? Eu ouvi alguém falar, a conexão falhou. Grego koiné, pastor. Grego koiné, ou chamado grego popular. Grego do povo, porque existe o grego clássico, né? O grego dos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas o Novo Testamento foi escrito no chamado grego do povo, koiné. Não, excelente. Então vocês já têm uma boa noção da estrutura da Bíblia Sagrada. Vamos então avançar um pouco mais para conhecer algumas importantes particularidades. A categoria do conhecimento que alvejamos proporcionar aos nossos alunos é relativa, ou seja, ao estudarmos a palavra de Deus, nós vamos descobrir que dentro da Bíblia existem alguns propósitos legislativos referente a leis, históricos referente à história, poéticos referente à poesia e proféticos, né, referente à profecia do Antigo Testamento, como também propósitos evangelísticos de Atos dos Apóstolos, das Epístolas e do Apocalipse no Novo Testamento. As pesquisas bibliográficas para compor a presente matéria iniciaram no ano de 1999, ou seja, essa apostila, nós trabalhamos com ela, né, de 1999 e atualizamos em 2019, há 4 anos atrás. Assim, até o presente momento, 20 anos de pesquisas, esse é o total que usamos para trabalhar com essa apostila. As respectivas análises foram realizadas em obras do pastor Dr. Antônio Gilberto. Quem nunca ouviu falar do pastor Antônio Gilberto, ele é considerado o maior teólogo mestre pentecostal das Assembleias de Deus. Tanto que ele tem uma Bíblia chamada Bíblia Antônio Gilberto, que hoje é considerada a melhor Bíblia de estudos bíblicos e de comentários. Recomendo quem gosta de profundidade da palavra de Deus que adquira esta Bíblia, Bíblia Antônio Gilberto. Deixa eu ver se eu posso postar uma foto desta Bíblia, entendeu? Ela é interessantíssima. Eu sei que alguns alunos já têm esta Bíblia na sua galeria. Ela é importantíssima. Deixa eu ver aqui. Alguém conhece essa Bíblia? Bíblia Antônio Gilberto? Irmão Cleiton, isso. Coloque um pouquinho mais perto. Eu acho que a câmera do irmão Elton não está boa, porque está dando uma interferência. Quando ele aproxima, fica ofuscada. Isso, agora melhorou, está ali. Essa é a Bíblia. Eu vou postar no grupo. Se você puder adquiri-la, excelente. É definitivamente hoje a melhor obra em língua portuguesa de Bíblia de estudo. Tá ali, já joguei no grupo. Ela tem 3 encadernações. Tá ali, ó, azul, vinho e marrom. Tá aqui, ó. Só você ir lá e você vai visualizá-la. É a melhor Bíblia hoje de estudo. Usa também uma boa tradução, que é a Almeida Revista Corrigida 2009.
Então, eu recomendo. Essa Bíblia hoje aqui nos Estados Unidos está na faixa de 85 a 100 dólares. No Brasil eu não estou muito ligado nos preços do Brasil, na base de 200 a 300 reais. Mas é um investimento que vale a pena, tá? Então, o pastor Antônio Gilberto foi, inclusive, meu mentor durante 14 anos da minha vida e tenho alegria, né? Vamos dizer, o privilégio de falar sobre ele, porque grande parte das anotações que eu tenho dele estão escritas e registradas nesta Bíblia, né? Outra coisa importante, que esta apostila também eu usei a base de alguns dicionários e enciclopédias bíblicas e também de pesquisas na internet. Eu tirei alguns trechinhos de um pesquisador e doutor que não sou eu, tá? Mas eu não mencionei o nome dele, mas o pesquisador e doutor em educação cristã, no caso, uma partezinha que eu tirei com permissão dessa apostila, defende a linha teológica luterana e a visão dispensacionalista. É só apenas uma referência para você entender. O que nós vamos estudar dentro desta apostila? Nós vamos estudar a Bíblia Sagrada Protestante, que ela é diferente da católica, a língua do Antigo Testamento, a popularidade da Bíblia, a importância do número 7, as divisões da Bíblia, os escritores da Bíblia, a parte testamentária, tudo isso que você está vendo neste parágrafo aqui, nós vamos trabalhar dentro desta apostila, né? Que na verdade esse é o seu conteúdo. Lá embaixo, a Bíblia Sagrada tem 7 partes. Valeria a pena você fazer um highlight e procurar ter isso aqui em mente. Isso vai te ajudar a conhecer a Bíblia por partes. Mas o fundamento dos apóstolos e dos profetas, propriamente dito, só se encontra na 7ª parte. Vamos lá. A primeira parte da Bíblia, ela é chamada de Pentateuco. Guarde bem essa palavra. Pentateuco. O que quer dizer Pentateuco? Vem de 2 palavras do grego, penta e toucos. Penta quer dizer 5, toucos, conjunto. Então, Pentateuco, conjunto de 5 livros. Também na Bíblia hebraica é chamada de Torá, ou lei. Vamos lá. Então, é composto pelos genuínos fundamentos do judaísmo: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. São os livros que compõem o Pentateuco ou a Torá. O propósito ou a essência é a base, a estrutura principal para as promessas futuras da parte de Deus para com a humanidade. É o que nos ensina Colossenses 2:16, 17. A segunda parte da Bíblia é chamada de livros históricos, compostos pelas histórias dos israelitas e do judaísmo, cujos alvos ou propósitos são as promessas futuras da parte de Deus para com a humanidade através da história dos israelitas. Um dos gêneros literários que domina mais a Bíblia Sagrada é a história. Eu sei que tem alunos e crentes que detestam história. Pastor, eu odeio história. Eu já ouvi isso da boca de dezenas de pastores. Dezenas. Se um pastor que se diz pastor e está trabalhando na obra de Deus como pastor chegar a fazer essa declaração, então ele tem que fazer uma revisão muito séria do seu chamado, porque a Bíblia, para ser compreendida, nós precisamos ter amor a ela, ok? E aprendermos a amar todos os estilos literários que a Bíblia Sagrada nos traz, e inclusive o estilo histórico, que é o mais importante e o que mais prevalece dentro da Escritura Sagrada.
A terceira parte da Bíblia, ela é chamada de livros poéticos, tá? Os livros poéticos são 5. Alguém tem ideia? Repito, aqui não estamos no momento que estamos nos introduzindo nesta matéria. Nenhum de vocês são obrigados a ter de memória em saberem quais são estes livros. Mas alguém poderia ter um palpite? Quais são estes 5 livros poéticos que possuem poesia? Alguém gostaria de se arriscar? Não é difícil. Inclusive, eles seguem até uma sequência, uma ordem, quando você pega corretamente essa ordem. Vamos lá. Salmos, Provérbios, Cantares, Parar em algum lugar. Só isso? Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Alguém esqueceu alguma coisa? Estou Não? lembrando. Eu tinha quase que certeza que alguém ia se esquecendo de alguém. E realmente vocês se esqueceram de alguém. Amós? Não faça isso, Evangelina. Senão eu tenho dor de barriga. Não, Isaías é profeta. Vocês se esqueceram do livro de Jó. Oh, papai do céu. Me ouviram, pastor? Jó, Pesquisou no Google. Salmos. Preste atenção. Ó, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Ô, pastor, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Estes são os 5 livros poéticos. A maioria de nós não consideramos Jó um livro poético. E nós vamos entender, estudando, que é sim, ele é poético. Ele traz uma estrutura típica da poesia hebraica. A poesia latina, a poesia ocidental, entendam isso, é na base da rima. Já observaram isso? A nossa poesia, o estilo da nossa poesia é toda rimada, mas a poesia hebraica não é na base da rima. E isto dá um pouquinho de problema, porque nós queremos interpretar poesia dentro do nosso estilo cultural, do nosso estilo linguístico, que é latino e ocidental, que é muito diferente do estilo hebraico e oriental. No médio em teologia, quem for para o médio em teologia vai estudar uma matéria, vai ser lindo, né? Dedicada à temática livros poéticos, que vocês vão ficar impressionados. Quem continuar e for lá para o médio em teologia, a matéria livros poéticos é de uma riqueza tremenda, que você não pode fazer nem ideia, que a maioria de nós, claro, por não estudarmos a profundidade sobre os livros poéticos, desconhecemos, a menos que haja uma lição bíblica nas escolas bíblicas dominicais. Eu participei há uns 20 anos de uma escola bíblica dominical aqui nos Estados Unidos, cuja a temática da revista eram livros poéticos. Foi uma lição assim muito enriquecedora. Sabe que estudar 3 meses sobre os livros poéticos foi muito enriquecedor. Mas vamos lá. A quarta parte das Escrituras são os livros proféticos, composto pelo pastoreio e advertências aos israelitas por meio das profecias, cujos desígnios ou alvos são as promessas de Deus futuras para com a humanidade por meio das profecias. São 17 os livros proféticos. Olha só, 12 profetas maiores e 5 dos profetas menores. Daqui a pouquinho a gente vai entender por que profetas maiores e por que menores, né? Achei interessante, um aluno muito criativo, né, de uma outra turma, levantou o bracinho: pastor, eu sei por quê.
profetas maiores e menores. A gente estava começando, né, a matéria de bibliologia numa outra turma, e ele todo feliz. Eu sei, já vou ganhar pontinho. Pois não, meu irmão, solta. Olha só. Os profetas maiores eram profetas de 2 metros, 2,15 m, 2,25 m. Eles eram gigantes. Eu estou quieto. Crente que ele estava abafando. E os menores, meu irmão, eram anõezinhos, igual a Zaqueu. Tinha 1,50 m, 1,30 m. Assim eram, né, os profetas menores, como Isaías, Ezequiel, Jeremias. Eu estou quieto. E ele feliz, né? Acertei, pastor. Não, meu irmão, desculpe, valeu a sua ideia. Mas como? Eu fui ensinado assim. Então, quem te ensinou pelo caminho errado. Aí eu expliquei para ele que profetas maiores é pelo conteúdo de páginas e capítulos. Ele inverteu a ordem. Então, são 5 profetas maiores e 12 menores, ou seja, 12 profetas cujo conteúdo de páginas era sensivelmente menor em comparação aos 5 profetas maiores. Virando a página, a quinta parte são os evangelhos. Aí não é complicado nós imaginarmos quais são os evangelhos, correto? Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? Composto das promessas do Antigo Testamento no que se tange o Messias e o nascimento da igreja. Trata-se da introdução do Novo Testamento e o nascimento da igreja. A sexta parte da Bíblia é o Atos dos Apóstolos, é o único livro histórico do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos também ele é conhecido como Atas, ou espécie de relatos, ou história da igreja, composto pelos cumprimentos das promessas do Antigo Testamento, no que se tange à inauguração e marcha da igreja primitiva. Trata-se da inauguração da igreja no dia de Pentecoste e sua marcha triunfante. Também ela é chamada de Atos do Espírito Santo. Então, o livro de Atos, ele também é conhecido por Atos do Espírito Santo. A sétima parte da Bíblia são as epístolas, ou teologia natural, composta pelas explicações de toda a Bíblia, e por essa causa ela é a teologia natural. As epístolas também são conhecidas como cartas, tá? E são compostas pelas regras espirituais, morais, psicológicas e intelectuais da igreja. Assim, as epístolas são o fundamento dos apóstolos e dos profetas, propriamente dito. E a oitava parte da Bíblia, temos o Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento. Por isso, não o contamos com uma parte diferenciada. Vamos lá. O Apocalipse tem algumas características interessantes. Letra A, 7 anos que estão faltando do Antigo Testamento, que é Daniel 9, 24 a 27. Uns 70% do livro do Apocalipse, ou 16 dos 22 capítulos. Letra B, pela introdução do referido livro. Letra C, pelas cartas aos anjos das igrejas da Ásia Menor. Letra D, pelo milênio, o governo de 1000 anos do Senhor Jesus. E a letra E, o juízo final, que é o trono branco. Letra F, a eternidade. Aí entra 30% do livro, ou 6 dos 22 capítulos. É um livro mais difícil da Bíblia e o mais rico em alegorias e símbolos. Vamos lá, então. A Bíblia Sagrada Protestante, detalhadamente. Chamamos de Bíblia Sagrada Protestante porque é a Bíblia que nós hoje usamos, e ela passou a ser usada oficialmente a partir da Reforma Protestante, promovida por Martinho Lutero em 1517.
Em 1546, a Igreja Católica Apostólica Romana adota um outro modelo de Bíblia, composto não de 66, senão de 73 livros. Como é que é? Sim, a Igreja Católica acrescenta 7 livros a mais, e aí, então ela passa a ter 73 e não 66. Por isso que nós vamos estudar agora a base das nossas Bíblias, que ela é baseada na Bíblia protestante, que começou a vigorar a partir de 1517. Mas por que fundamento dos apóstolos e dos profetas são as epístolas? Para a pessoa se livrar de todas as dúvidas a esse respeito, precisa manejar bem a palavra da verdade, como Paulo ensina a Timóteo em 2ª carta a Timóteo 2,15. É como diz o ditado, tem que ter Bíblia. Portanto, não tem como responder essa pergunta sem uma real e profunda apresentação das Santas Escrituras. Essa apresentação real e profunda da Bíblia Sagrada não pode ser como base em uma teoria humana. Jamais o homem poderia se responsabilizar por tão grande responsabilidade, porque nesse fator se encontram os segredos da existência e das estruturas da igreja. Esse assunto é tão profundo, de maneira que os verdadeiros pais e mestres da igreja, os rabinos judeus, não conseguem entendê-lo. Então, em vez de ficarmos tentando elaborar ou inventar uma interpretação para as Sagradas Escrituras, é preciso permitir que a Bíblia venha interpretar a ela própria. Anote aí, a Bíblia Sagrada não é um livro comum, ele é um livro especial, por causa do seu autor. Quem é o autor da Bíblia Sagrada? Eu creio que você já tem uma suspeita de quem é o autor da Bíblia Sagrada. Gostaria de saber o nome dele. Vamos lá. Quem é o autor da Bíblia Sagrada? Espírito Santo? O Espírito Santo. Este é o autor da Bíblia Sagrada. Quantos homens, aproximadamente, o Espírito Santo usou, inspirou para que eles redigissem os 66 livros? Tem uma ideia? Alguém tem uma ideia por alto? 10, 15, 20, 80, 90, 120? 40. 40 autores diferentes, 40 pessoas diferentes. O Espírito Santo inspira para a redação dos 66 livros. Mas vamos lá. Vamos entender a língua do Antigo Testamento. Então vamos agora começar a diferenciar as partes da Bíblia. Segundo um teólogo por sobrenome Oeste, no ano de 2018, ele constata que cerca de 99% da língua utilizada para escrever o Antigo Testamento foi o hebraico, chamada a língua de Israel. Há somente aproximadamente 1% de outra língua, a saber, o aramaico. Em algumas passagens nos livros de Esdras, Jeremias e Daniel. Essa observação é feita pelo outro teólogo por nome de Diaquete, no ano de 2015. A popularidade da Bíblia. Conforme Oeste, além de campeã de vendas, inclusive no Brasil, a Bíblia Sagrada é uma das obras mais antigas do mundo. As Sagradas Escrituras já foram traduzidas para cerca de 1.500 línguas. É o recorde de bilheteria e de traduções de livros no mundo, Bíblia Sagrada. O número 7, olha que interessante. Segundo Diaquete, 375 versículos da Bíblia mostram o número 7. Esse é o número da Bíblia, de Deus e do Espírito Santo. Procure não se esquecer disso. O número 7, ele é o número da Bíblia, de Deus, de Jesus
e do Espírito Santo. O número 7 representa a perfeição e a totalidade. Alguém chega a dizer a união entre o céu e a terra. O céu está representado pelo número 3. Pai, Filho e Espírito Santo, tá? A terra está representada pelo número 4. Norte, sul, leste, oeste. Olha que interessante. Por isso que o número 7 jamais é um número da mentira. Tá? Isso é muito importante. A Bíblia, alguém me perguntou algum tempo atrás, a Bíblia ela sempre foi o que ela é hoje, ou seja, toda bonitinha, dividida em capítulos e em versículos? Não. Então a partir de uma data que a Bíblia Sagrada passou a ser apresentada com divisões de capítulos e versículos. Conforme Diaquete, depois de muitos ter tentado antes, um cardeal inglês chamado Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos, totalizando em 1189 ao todo. Isso aconteceu no ano de 1250. E a subdivisão da Bíblia em versículos iniciou com Sampanino, 1541, um judeu convertido, posteriormente dominicano, originário da cidade de Lucca, na Itália, que se aplicou 25 anos à sua tradução da Bíblia, publicada em 1527, e foi o primeiro a dividir o texto em versículos numerados. Depois, em 1550, Robert Stevens concluiu com um total de 31.102 versículos. Deixa eu aqui dar uma dica importante para vocês. A média mais aproximada de versículos bíblicos, de acordo com as nossas traduções em língua portuguesa, varia entre 31.163 e 31.173 versículos. Essa quantidade que você vê aí na apostila, ela é normal nas traduções em inglês e alemão, que são traduções mais compactas, mais resumidas. Então, é normal termos 31.100, 31.102, 31.160, mas 31.163 a 31.173 é normal para as nossas traduções em língua portuguesa. Deixa eu aqui mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo, só um momentinho, mostrar aqui os slides, que eu tenho aqui um conjunto de slides. Isto. Agora vai dar certo. Perfeito. Perfeito. Todos estão vendo aí na tela essa primeira página dos slides? Todos estão vendo? Maravilha. Deixa então eu colocar então agora no full screen. Maravilha. Se todos estão vendo, isso é o mais importante. Vamos lá. Vamos entender a Bíblia da seguinte maneira. Me acompanhe aqui nos slides. Lembre-se que esses slides eu os compartilhei com vocês no grupo. Alguém já viu? Lá no grupo? Lá no grupo. Estão lá no grupo. Se você não viu, vai lá no grupo e faça o download. E salve, né? No seu iPad, no seu computador, no seu telefone celular. Você vai precisar desses slides salvos. Vamos entender o processo de comunicação que Deus, não é, teve com a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Número 1. Estão vendo lá? Mente de Deus. Essa é a mente de Deus. Deus tem uma mente que não tem nada a ver com a minha e com a sua mente. A mente de Deus, no passo número 2, trouxe algo chamado revelação e inspiração. Para isso, ele usou o homem. Ele revela e inspira o homem parte da sua mente. Mas ela não fica só na revelação e na inspiração. Parte para a transmissão. Quando parte para a transmissão, é
quando a Bíblia começa a ser escrita, redigida, colocada no papel, no papiro, no pergaminho, nós vamos falar sobre isso, tá? Que não existia no tempo lá atrás papel. Os chineses que inventaram o papel no século XII, mas bem antes, quando as cópias da Bíblia Sagrada começaram a ser emitidas, elas não foram escritas sobre papel, e sim sobre papiro e pergaminhos. E aí, quando acontece a transmissão, estão me acompanhando? Depois vem a etapa 4, que é a tradução, porque a Bíblia, como já falamos, né, foi escrita originalmente em hebraico e aramaico, no Antigo Testamento, e em grego koiné no Novo. Depois da tradução, passa a etapa número 5, iluminação e interpretação. O Espírito Santo, então, ele ilumina cada um de nós para interpretarmos corretamente o texto. E aí vai para o passo 6, que é o entendimento na mente. Eu só posso entender a Bíblia depois de uma iluminação e de uma correta interpretação. Uma vez, então, a minha mente passa a entender a Bíblia. E uma vez que a minha mente entende a Bíblia, ela pode ser recebida no meu coração. Quando a Bíblia desce ao meu coração, demonstro ele no caminhar da minha vida, que é o passo de número 8. E aí eu posso influenciar e convencer a outros. E a Bíblia é definitivamente a palavra de Deus. Observe que isso aqui é muito importante. Todo esse processo de comunicação da parte de Deus com respeito à revelação do seu glorioso livro. O que vocês estão vendo aqui é um pedacinho, nada mais, um pedacinho, uma visão dos rolos de Qumran, encontrados em 1947, junto ao Mar Morto em Israel. Aqui temos a página do profeta Isaías. Aqui está em hebraico, bem antigo, se escreve da direita para a esquerda. A partir da escavação feita nesta época, esses rolos revolucionaram a tradução de toda a Bíblia. Ou seja, desde 1947, esses rolos proporcionaram uma transformação drástica nas traduções das nossas Bíblias, em todo o mundo e em todos os idiomas. Aqui nós temos uma página de outro manuscrito importante, que é o Codex Sinaiticus, já é o do grego koiné. Aqui nós temos a página que mostra Mateus capítulo 2, verso 13 ao 3, verso 10. Observe que está em grego koiné e usando as letras maiúsculas no alfabeto grego. Conhecimento bíblico. Por favor, redobrada atenção neste gráfico aqui, ó. Preste bem atenção. Muitos de nós estamos correndo atrás de conhecimento bíblico. Só que para ter conhecimento bíblico é algo parecido a escalar uma montanha. Já tive o privilégio, né, de há quase 30 anos ter escalado uma montanha na Cordilheira dos Andes, na fronteira Argentina-Chile. Tive esse privilégio. Eu era mais jovem, entende? Eu tinha 38 para 39 anos de idade, então não tive problema. Hoje, com 63, está complicado fazer isso, né? Não tem a idade do Abissai, do irmão Elton, né? Que tem muito gás para subir uma montanha de 3, 4 mil metros, né? É o que eu fiz naquela época e tive, então, o prazer de fazer o que um alpinista faz. E por isso que eu tenho, humildemente, um pouquinho de propriedade para falar disso que eu vou falar agora, né? Que o trabalho de adquirir conhecimento bíblico é parecido com o trabalho de escalar uma montanha. Começamos na base, e a base envolve observação.
85% dos leitores da Bíblia não têm o hábito de observar os detalhes do texto bíblico. Isso eu falo com profunda convicção. 85% dos leitores da Bíblia não têm o hábito de observarem detalhes do texto. Fazem uma leitura muito rápida e muito superficial, mas precisamos de observar. Quando nós observamos, aprendemos e conseguimos interpretar o texto bíblico. Ora, no momento que eu interpreto, aprendo a interpretá-lo corretamente, é lógico que vou entendê-lo. E no momento que eu entendo o texto bíblico, eu posso aplicá-lo. Aí estou chegando ao cume, não é? Ao ponto alto do conhecimento bíblico. Por isso, coloquei essa plaquinha aqui, ó. Cuidado! Muito trabalho pela frente. Em alguns casos, gastamos até uma vida inteira para adquirir conhecimento bíblico, mas, acima de tudo, aplicá-lo na nossa vida prática. Já falei alguma coisa, mas vou relembrar vocês. Olha só. 12 curiosidades da Bíblia. A Bíblia é composta, como eu já falei, de 31.163 a 31.173 versículos, 3.566.480 letras, Esther 8:9 é o maior versículo, Êxodo capítulo 20, verso 13 é o menor versículo, os Salmos 14:53. Depois, com calma, pega lá esses dois salmos. São exatamente iguais, parece erro de impressão, mas não é não. Isso foi feito de propósito. O Salmo 119 é o maior capítulo, o 117 é o menor. A palavra Senhor, ela é repetida por 1.855 vezes. O Salmo 118:8 é o centro da Bíblia. A Bíblia possui 2.930 personagens e contém 773.693 palavras com 1.189 capítulos. Isso aqui é um resuminho para você entender, né, a estrutura básica da Bíblia Sagrada. Agora, isso aqui é importante. Por favor, ó, redobre a sua atenção aqui. Ó. Esse é o processo da formação da Bíblia Sagrada, de forma gráfica e resumida. A Bíblia foi escrita em mais de 1.600 anos. Foi o tempo que tomou-se para escrever a Bíblia. Foi escrita em 3 continentes diferentes: África, Ásia e Europa, por mais de 40 autores, em 3 línguas: aramaico, hebraico e grego koiné. E o assunto número 1 da Bíblia é a glória de Deus e a salvação da humanidade. Glória de Deus e salvação da humanidade. Isso aqui é a chave. Por favor, depois da Bíblia, isso aqui não pode ser esquecido de jeito maneira. Alô? Redobra a sua atenção. Redobra. Anotem, por favor, estes dados altissimamente importantes para o seu desenvolvimento no conhecimento da Bíblia. Como é que se estuda a Bíblia? De maneira prática, de maneira eficiente, de maneira eficaz. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter quebrado a cabeça. E como? Para estudar a Bíblia e não tem dado certo. Mas eu tenho certeza que depois que você considere esses detalhezinhos, essas dicas, algo vai mudar. Eu tenho certeza. Alguém perguntou, Jesus chorou? Não é o menor versículo. Conte a quantidade de letras. Vai lá em Êxodo 20:11. Conte a quantidade de letras. Né? Jesus chorou é o segundo. Êxodo 20:11 é o mais curto, então ele ganha por uma letra menos. Ok? Então, mal matar essa dúvida. Vamos lá, gente. O que é importante
para eu estudar a Bíblia? Prestem atenção. Primeiro, vamos fazer algumas perguntas ao texto. Pegue qualquer texto da Bíblia. Preste atenção, gente, por favor. Pegue qualquer texto da Bíblia e comece a fazer as seguintes perguntas. Quem? Onde? Quando? Qual? O quê? Por quê? Quanto? Essas perguntas têm que ser feitas, senão não vai dar problema para você interpretar corretamente. Para quem é escrito esse texto? Onde foi escrito este texto? Quando foi escrito este texto? Quais as pessoas envolvidas? O que esse texto fala? Por quê? Quanto tempo tomou esse texto para ser escrito? O importante é termos livros para consulta. Quais seriam esses livros? Preste atenção. Aluno de teologia, não estou colocando isso, por favor, me entenda, como uma obrigatoriedade. Isso aqui é uma necessidade. Eu não estou aqui obrigando a você, aluno, a ter esses livros, mas é uma necessidade. Beber, comer, dormir, eu pergunto a vocês, é uma necessidade ou é um luxo? Alguém me responde? Comer, dormir e beber. É uma necessidade? É uma necessidade. Então, o que eu vou colocar aqui, irmãos, é uma necessidade. Por quê? Se você não atender essas necessidades, para continuar estudando vai ficar complicado. Vou ser bem sincero. Não é uma obrigatoriedade, porque ninguém se sinta constrangido. Ih, pastor Luiz Prestes está me obrigando. Não, aqui a gente não obriga nada a ninguém. Mas nós apresentamos ao aluno o que é obrigação e o que é necessidade. E isso aqui é uma necessidade. Você tem que ter pelo menos um dicionário bíblico na sua casa. Pelo menos um. Não estou te pedindo que você tenha 10, 20. Se quiser ter 10, se quiser ter 20, se quiser ter 50, é com você. Mas pelo menos um bom dicionário bíblico. Posso recomendar? Posso, não vou ter nenhum problema. Posso recomendar até 3 bons dicionários bíblicos. Um dicionário de língua portuguesa, geralmente o Aurélio. É um bom dicionário. Tem um pequeno Aurélio e o Aurélio grande, o chamado século XXI. Mas é importante que você tenha um dicionário de língua portuguesa. Um comentário bíblico. Tem muitos, tem dezenas. Tem o Wycliffe, tem o Matthew Henry, tem dezenas, é uma quantidade enorme, mas tenha pelo menos um comentário bíblico. Manual. Dezenas, existem dezenas, mas tenha um, pelo menos um de cada, compreendeu? Um de cada. Pastor, Tem, sim. O que seria esse manual bíblico? O manual bíblico seria como uma pequena enciclopédia. Uma enciclopédia bíblica em formato reduzido, em formato miniaturizado. Tá? Existem também dezenas, a quantidade é muito grande. No Amazon, edições CPAD, Gerizim Books, se vocês quiserem, eu também posso recomendar de 2 a 3 bons manuais bíblicos. Um livro de teologia sistemática. O que é um livro de teologia sistemática? É um livro que vai nos ajudar a entender as doutrinas da Bíblia. Exemplo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. A martiologia, a doutrina do pecado. Escatologia, a doutrina dos últimos dias ou dos acontecimentos dos últimos dias. Compreende? Precisamos de ter pelo menos um livro de teologia sistemática que vai nos ajudar a identificar os ensinamentos principais da palavra de Deus. Mapa bíblico. Nós teremos, já passamos, alguns de nós, pela matéria de geografia bíblica,
mas alguns vão passar por esta matéria ainda, não passaram. Como é importante termos noção dos locais que estão acontecendo ou aconteceram os fatos bíblicos. Por exemplo, deixa eu fazer aqui uma pergunta, tá? Vou sair aqui da tela. Deixa eu perguntar a vocês. A cidade de Jerusalém, estão todos me ouvindo? A cidade de Jerusalém se encontra atualmente em qual país do planeta Terra? Israel? Israel, excelente. A cidade de Atenas. Grécia? Atenas, Grécia. Olha, ninguém está pegando o Abissai. Abissai está afiadíssimo. Se você quiser pegar Abissai, ele pega você. Agora vou apertar um pouquinho. A cidade de Esmirna está em qual país atualmente? Esmirna. Turquia. Maravilha. Já o Abissai ficou um pouquinho para trás. Irmão Elton já fiquei na dúvida. Ficou na dúvida. A cidade de Mênfis está em que país? Mênfis. Roma. Não, Roma é uma cidade. Mênfis está dentro de Roma, fica um negócio estranho. Mênfis. Ninguém sabe onde está Mênfis. Está todo mundo perdido no mapa. Inglaterra, pastor? Como é que o irmão conseguiu fazer isso? Gente, eu quero dar 50 pontos. Quem acertar aonde está a cidade de Mênfis? Papai disse. Egito, irmã Meire. Irmã Meire. Graças a Deus, irmã Meire. Oh, que satisfação eu vou ter para a senhora em dar 50 pontinhos. Egito. Alexandria. Aonde está Alexandria? Grécia. Hein? Grécia. Não, como é que o irmão consegue fazer isso? Egito. Olha como é importante, gente, nós termos uma noção básica de geografia. A gente voa para lá e para cá, então isso é muitíssimo importante. Os mapas bíblicos, posso dar uma dica a vocês? Se vocês não querem comprar um mapa bíblico por fora, separado, tem bíblias. A maioria das bíblias, lá no finalzinho, dê uma olhada, sobretudo as de estudo, tem pequenos mapas. Dê uma olhadinha se a sua Bíblia, lá no final, não são todas. 80% das Bíblias, lá no finalzinho, tem um conjunto de mapas, né? Dê uma olhadinha rapidinho na sua Bíblia, tá? Algumas não tem, outras tem. Tá ali, olha lá, irmã Meire, eu acredito que a irmã Meire tem a Bíblia Thompson, acredito, né? Ou é a Thompson ou é a Pentecostal, né? Ah lá, os Ramalhos. Se os Ramalhos não tiver mapa, eu estou perdido com eles. Aí eu vou dar de presente para cada um, né? Uma Bíblia com mapinha, né? Irmão Elton, tem aí na sua Bíblia? Eu acredito, espero que sim, né? Tá lá. Eita, irmão Elton arrebentou. Não, irmão Elton humilhou agora. Não, irmão Elton. Agora tá o irmão Elton tem a melhor obra de geografia bíblica, né? O Atlas da Bíblia. Tá? Gente, é importante termos, se você não quiser ter um Atlas, olha lá, esse aí é a melhor obra, olha lá, é a melhor obra existente em língua portuguesa de geografia bíblica. Você não é obrigado a adquirir essa obra, mas uma Bíblia, pelo menos, tenha uma quantidade X de mapas, ela é importantíssima, porque é triste, né, quando você está fazendo uma leitura e não sabe aonde você está se guiando, né? Tem pessoas que estão aí confusas, estão falando de Jericó, como pensando que estão na Austrália, que Betesda está lá na Arábia Saudita, né? E que Jericó está na Arábia. Não, meus irmãos, isso aí é perigoso. Já vi um pastor no YouTube bater. Nínive estava na Espanha. Aonde? Só se Nínive tem dentro da Espanha, que eu saiba, Nínive está na antiga Babilônia.
na antiga Síria, entende? Então, nós temos que ter uma noção básica de geografia bíblica, porque, do contrário, vai ficar estreito, vai ficar apertado. Vamos voltar lá de novo para continuar? Isto. E Bíblia de estudo. Bíblia de estudo, irmãos, é o que não falta no mercado. É uma quantidade gigantesca. Mas eu bato na tecla. As 3 melhores Bíblias de estudo hoje. Quer anotar? As 3 melhores Bíblias de estudo hoje. Pode anotar aí. 3 melhores Bíblias de estudo. Bíblia Antônio Gilberto. Esta hoje é considerada a melhor Bíblia de estudo. Bíblia Plenitude. A Bíblia Plenitude você pode encontrar em capa mole, ou em capa dura, ou em capa de couro. Bíblia Plenitude. Temos também Bíblia do Obreiro Aprovado. Bíblia do Obreiro Aprovado. Excelente Bíblia. Excelentes comentários, maravilhosos estudos bíblicos. E a 4ª melhor Bíblia de estudo hoje, disponível em língua portuguesa, Bíblia Arqueológica. Ainda que a temática da Bíblia arqueológica é puramente história e arqueologia bíblica, mas vai dar uma visão da geografia bíblica e da cultura bíblica. Então, vou repetir as 4 melhores Bíblias de estudo em língua portuguesa. Bíblia Antônio Gilberto, número 1. Bíblia Plenitude, número 2. Bíblia do Obreiro Aprovado, número 3. E Bíblia Arqueológica, número 4. Mas, pastor, eu tenho a Bíblia disso, a Bíblia daquilo. São, acredito eu, se você tiver uma outra Bíblia de estudo fora dessas 4, acredito que pode ser uma boa Bíblia de estudo. Mas o que faz uma Bíblia de estudo ter qualidade? Os comentários. Isso é importante deixar claro. Nem toda Bíblia de estudo tem qualidade nos comentários. Vai muito da qualidade que encontramos nos comentários. Por isso, a questão do filtro. E essa é a parte mais difícil, né? Você ter filtro. E nem todos nós, claro, temos as condições de ter um bom filtro. Bom, vocês estão vendo aqui atrás de mim, né? Eu tenho uma pequena biblioteca, tá? Aqui é só 20% do que hoje eu tenho, porque aqui dentro do meu escritório ele é pequeno, então não cabe tudo, entende? Praticamente aqui só tem 20%, 80% dos meus livros estão na garagem, porque aqui o ambiente, infelizmente, é pequeno. Então aqui está só uma pequena seleção do que eu uso com muita frequência, e às vezes eu tenho que ir lá embaixo, né, estou na parte de baixo da casa. Irmã Rubiane tem uma pergunta a fazer, fique à vontade, irmã Rubiane. Ah, não, ela fez assim, com a mãozinha, entende, meus irmãos? Eu tenho, não falo isso para me gabar, nem me vangloriar, porque o meu trabalho exige, eu tenho 2.786 Bíblias de estudo. 2.786 Bíblias de estudo. Só em língua portuguesa eu tenho 1.114 em língua portuguesa. E as demais estão distribuídas em inglês, alemão, francês e espanhol, porque são os idiomas que eu posso ler, né, com facilidade, mas eu tenho essa quantidade enorme, repito, não é por luxo, ou por vanglória, ou para esnobar, porque eu tenho necessidade, faz parte do meu trabalho, entende? Fora os comentários que eu tenho, que são enormes, eu tenho mais de 3.500 comentários, ou seja, hoje eu tenho uma pobre
fraca bibliotecazinha de mais de 14.194 livros. É fraca, porque eu tenho necessidade de ter mais, mas não posso ter mais pelo espaço. Cheguei a ter uma biblioteca enorme no Brasil de mais de 140 mil livros, mas graças a Deus por 14 mil, que me ajudam bastante. Mas com respeito à Bíblia de estudo, se você puder ter uma, excelente, excelente, tá? Procure ter pelo menos uma Bíblia de estudo. E alguém me perguntou, e os comentários? Existem coleções de comentários bíblicos, né? Se quiser anotar, você também não é obrigado, é só como referência, tá? Nós temos hoje dois excelentes comentários bíblicos. Você adquirindo esses dois, não precisa adquirir mais nada, porque eles são tão completos e tão bons que você não precisa se preocupar com mais nada. O comentário bíblico Norman Champlin é o mais caro. Mais de $1.000. São mais de 20 volumes. Comentário bíblico de Champlin, Norman Champlin. Esse para arrebentar. E o comentário bíblico livro por livro do pastor Hernandes Dias Lopes. Comentário livro por... São 66 comentários, cada um deles correspondendo a um livro da Bíblia. Esse é muito interessante, muito, eu recomendo. Se você não pode comprar todos os 66 livros, é interessante você comprar aqueles que você mais lhe interessaria. Por exemplo, se você quer fazer um estudo profundo do livro de Esther, você só compra o livro de Esther, e é profundíssimo. Se você quer fazer uma pesquisa sobre o livro dos Salmos, ele é um pouquinho gordinho, aí você compra do livro dos Salmos. Do livro do Gênesis, você compra do Gênesis. Esses são os dois melhores comentários bíblicos em língua portuguesa. Tem outros, mas não de qualidade, compreende? Tem bem baratos, tem muito resumidozinhos, mas, repito, se você quer investir em qualidade, esses dois. Alguma pergunta, alguma dúvida? Para a gente prosseguir, que eu vou prosseguir com a aula mais 10 minutinhos, para a gente, então, em 10 minutos, terminar a aula para dar o espaço para os irmãos fazerem a segunda chamada. Alguma pergunta, alguma dúvida? Faça agora. Não? Está tudo tranquilo? Perfeito. Voltamos, então, lá para a apostila. Período da escrita da Bíblia Sagrada. Segundo Diaquete, a Bíblia inteira demorou aproximadamente 1.600 anos. Variou entre 1.400 a 1.600 para ser escrita. Veja a cronologia, olha interessante. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Pentateuco, foi iniciado em 1537 e concluído em 1497 a.C. Tomou 40 anos de escrita. Os livros históricos, mais os poéticos e os proféticos, foram iniciados em 1497 a.C. e concluídos em 400 a.C. Tomaram 1.097 anos de escrita. Então, de Gênesis a Esther, junto com Malaquias, foram, olha só, 40, mais 1.097 anos, um total de 1.137 anos. Mais os 400 anos interbíblicos são 1.137 mais 400, totalizando 1.537 anos. Então, de Gênesis a João Batista, duraram 1.537 anos. Agora, olha o detalhe, letra E. Mais cerca de 50 anos da escrita do Novo Testamento. São 1.537 mais 50, totalizando 1.587. E devido não poder definir com precisão, porque as datas bíblicas são aproximadas, por motivo de umas fontes de pesquisa, divergiriam um pouco nas datas, outras não ter essas datas por não inserir mesmo, e outras por ter estragado com a idade. Então, só para vocês terem a noção do tempo que se tomou para escrever
a Bíblia Sagrada. Então, os teólogos acham por bem falar essa data de duas formas, a saber, aproximadamente ou há cerca de 1.500 anos, ou entre 1.400 e 1.600 anos. Alguém sabe qual é o livro mais antigo da Bíblia, ou suspeita? Qual é o livro dos 66 livros, o mais antigo da Bíblia? Vamos lá. Jó. Jó. Ele é o mais antigo da Bíblia. Foi escrito aproximadamente em 1560 antes de Cristo. Então, o livro de Jó é considerado o mais antigo. Vamos aos escritores da Bíblia Sagrada. Os escritores da Bíblia Sagrada, tá aí. Antes de mostrarmos a quantidade e algumas características dos escritores da Bíblia, vamos apresentar o seu autor, o Espírito Santo de Deus. Veja o que Paulo ensinou em 2ª Carta de Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça. Reforçando o potencial do ensinamento bíblico, o apóstolo Pedro também ensinou em 2 de Pedro 1,21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Diferente de Jesus Cristo, o Espírito Santo trabalha literalmente utilizando o homem. Ele utilizou cerca de 40 homens diferentes, desde humildes pescadores e agricultores a reis e doutores. A maioria desses homens viviam em locais e em épocas diferentes. Além disso, eles não conheceram a grande parte dos outros escritores, mas nada disso impediu que os mesmos falassem a mesma língua, tendo coerência ou harmonia, escrevessem a mesma coisa ou mesmo o tema dominante, dessem continuidade na mesma obra ou fazendo a mesma coisa. Então, ninguém pode questionar a autoria e a plena direção e inspiração do Espírito Santo na redação da Bíblia Sagrada. Como o Espírito Santo não se encarnou, assim como Cristo, ele trabalha literalmente usando o homem. Portanto, não dê ouvidos quando pessoas sem entendimento, mesmo que pareça tê-lo, dizem que ensinam o Espírito Santo, por isso eu não preciso estudar a Bíblia com homens. Com certeza vocês já devem ter ouvido isso da boca, né, de alguns pastores, eu falo isso com muita tristeza, porque eles não entendem o que o próprio Jesus ensinou lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque elas falam de mim, testificando sobre a vida eterna. Então, nós temos necessidade de examinar, de estudar a Escritura Sagrada. Quem diz que estudar a Bíblia não é necessário, é mentira, não é? Do inimigo. Quem ensina é realmente o Espírito Santo, mas o seu método de trabalhar é usar o homem, virando a página, está aqui, né? Na página seguinte, a página 5. Veja com precisão as ferramentas do Espírito Santo ensinar a igreja. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens com que astúcia enganam fraudulosamente. É o texto de Efésios 4, 11 e 14. Não caia, meus irmãos, não caiamos nesse engano de que o Espírito Santo ensina independentemente de usar o homem. O Espírito Santo só ensina independentemente de usar o homem quando o cristão está em apertos, em prisões, quando não há alguém humano que possa defendê-lo. E olha o que está escrito aqui, ó. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. É o texto de Lucas 12, 11 e 12. Então, nós temos que ter isso em mente. Há uma necessidade de estudarmos a Bíblia. A Bíblia não é um livro que você vai compreender assim, num estalar de dedos, tá? Uma coisa é ler a Bíblia.
outra coisa é estudar a Bíblia. A leitura vai me dar uma visão panorâmica. O estudo me vai dar a necessária profundidade para aplicar a Bíblia na minha própria vida e na vida dos outros. Esta é a razão porque o Evangelho não tem sido pregado com eficácia. Essa é a razão porque não está se ganhando almas. Por quê? Porque além de estar se lendo pouco a Bíblia, não está havendo leitura de qualidade. E o que é a leitura de qualidade? É o estudo básico da Sagrada Escritura. Alguém está aqui me entendendo? Quem está aqui me entendendo, por favor? Isto é importante, irmãos. Então, estudar a Bíblia não é um luxo, é uma necessidade, como comer, dormir e beber. Quando decidimos não estudar a Bíblia, vamos comprometer, não é, a eficácia do Evangelho. Vamos até atrapalhar a obra do Espírito Santo na nossa própria vida e na vida de terceiros. Ok? São Pastor. 9h44, eu não posso mais avançar. Irmão Elton tem uma colocação, e depois que o irmão Elton O que faça você acha essa desse colocação... comentário aqui? Muito bom, excelente, de R.D.V. Taker, muito bom. Mateus, introdução e comentário. Como eu disse a vocês, existem dezenas de bons comentários. Este é um deles, eu não tinha vindo à minha memória, é de baixo custo, e você pode comprá-lo também, livro por livro. Vamos aqui fazer a apresentação de alguns exercícios que eu gostaria, por gentileza, que você pudesse fazê-los para trazê-lo já prontinho na próxima aula. Lá no finalzinho você vai ver a avaliação de Bibliologia 1. São 40 perguntas. Preste bastante atenção, por favor. São 40 perguntinhas. Eu gostaria que você fizesse da pergunta 1 a 12. Da número 1, por favor, preste atenção, da número 1 até a número 12. Então, na próxima aula, nós vamos corrigir da número 1 até a número 12. Algum aluno vai me perguntar, e se eu quiser fazer já de uma vez as 40? Pode fazer sem nenhum problema. Se quiser fazer todas as 40, já ganhou muito tempo, tá? Mas nós vamos corrigir da número 1 até a número 12. Alguém está me entendendo? Da 1 a 12 é o que nós vamos corrigir. Se você quiser já fazer as 40, deixar tudo já pronto para ganhar tempo e espaço do seu lado, fique bastante à vontade. Mas na próxima aula, vamos corrigir da 1 até o número 12. Até no máximo na próxima aula também, nós vamos liberar as notas da prova de mordomia e de escatologia, né, que estamos devendo, né, a nota da matéria de escatologia para quem fez. Para quem não fez, nós vamos fazer aquela matemática que já havíamos falado, né, já postamos no grupo, né, o que vai acontecer com aquele aluno que não entregou o trabalho de escatologia. Nós vamos trabalhar com a chamada média ponderada, né, duplicando a nota. Claro, isso não se aplica à nossa irmã Ronilca, que está entrando hoje, né? Então, o curso básico em teologia começa para ela hoje, então começa a funcionar a partir da matéria que iniciamos hoje. Então, ela de todos aí, ela está mais do que tranquila. Ela só vai esquentar a cabeça a partir dessa matéria. Da matéria para trás, ela está livre, está fresquinha, igual alface pronto para colher. Agora, os demais começam a esquentar a cabeça, tá bom? Então, na próxima, até no máximo terça-feira, eu vou estar postando no privado de vocês já as notas da prova de mordomia e também a nota final de escatologia. Tá bom, gente? Vamos, então, concluindo a nossa aula de hoje, lembrando que os alunos Abissai, Cleiton, Flávia Pitol, irmã Ilana não pôde vir hoje, e irmã Meire, por favor, não se retire. Então, vocês 4 vão estar fazendo a
segunda chamada da provinha de mordomia. Repito, Abissai, Cleiton, Flávia Pitol e a irmã Meire. Então, não se retire depois que nós terminemos a oração. Os demais, quando terminemos a nossa oração, já estão liberados, já estão livres, né, para se retirarem das nossas transmissões. Deixa eu perguntar a vocês. Deus nos ministrou alguma coisa hoje, no início dessa nova matéria? Eu acredito que sim. E é uma matéria que vai prometer muito. Nós vamos estudar esta matéria por 6 aulas seguidas, né? Então, nossa última aula de bibliologia está programada para fecharmos no dia 16 de maio. Uma matéria muito profunda, que temos que tomar, claro, esse tempinho. Eu ia fazer em 5, mas eu decidi trabalhar com 6 aulas para ficar bem trabalhadinho, bem compreendido da parte de todos. Quero agradecer a presença de todos que puderam estar hoje aqui. Deus abençoe tremendamente a irmã Ronilca. Muito feliz de ter a senhora conosco, muito honrado. Um grande abraço no seu querido esposo, pastor Agrimar, quem de um dia teremos a alegria de tê-lo aí na telinha conosco também, né? Também obrigado à família Ramalho, né? Fui informado pela minha esposa, né, que os Ramalhos vão cair aqui em casa esse final de semana, provavelmente, né? Vai ser bênção na terra, né? Vocês vão vir trazer alegria para as panelas aqui da nossa casa. Obrigada, irmã Rubiane, irmão Gil. Irmão Gil se retirou, né? Porque estava fazendo uma grande obra, né? Ele estava segurando lá a grande obra. Deus abençoe esse querido casal lá de New Jersey. Irmão Elton, prazer grande, saudade já da sua pessoa. Irmã Flávia, Deus abençoe. Obrigado pelo seu esforço. Irmã Meire, Absai, está com o escritório mais bonito impossível, né? Tem que conhecer esse escritório aí de perto. Irmã Bernadette, muito obrigado, Deus abençoe. Irmão Leandro, eu creio que a gente vai se encontrar até setembro. Estou planejando aí uma viagem para a ilha, eu acredito que até setembro, se tudo correr bem, estamos aí. Lhe aviso, claro, com antecedência. Eu não costumo cair de paraquedas, né? Porque ainda não sou aviador. Então, depois que eu me tornar aviador, eu caio de paraquedas. E irmão Cleiton também tem a provinha, né? Se não me engano, irmão Cleiton vai ficar aí também daqui a pouco. Já ali, ó, já está lá com a vontade doida de fazer essa prova para dar 35 glórias. Gente, vamos agradecer a Deus, orando a Ele por esta aula. Irmão Elton, por gentileza, estará abrindo o seu áudio, levantando a sua voz e agradecendo por esta aula que estamos concluindo. E os alunos que eu mencionei, segurem aí para fazermos a nossa provinha de mordomia. Irmão Elton, orando e agradecendo a Deus por nossa aula de hoje. Oremos ao Senhor. Senhor, soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de mais essa noite o Senhor ter nos abençoado, ó Deus, com a graça de aqui poder sentar e aprender mais de ti. Pai, que o Senhor continue iluminando a nossa mente, nosso coração, para subir mais um degrau no conhecimento e conhecendo mais de ti, aproximamos mais de ti, Senhor. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um, que venha ter uma semana abençoada e de grande, ó Deus, evolução na tua presença. Pai, abençoa aqueles que vão fazer a prova, que o Senhor ilumine a mente e o coração para que eles possam, ó Deus, exercer essa prova da melhor maneira possível, Pai, porque tu és soberano e eterno e pode todas as coisas. Senhor, abençoa a vida do pastor Luiz Prestes, o seu lar, sua casa, continua dando a força e vigor, ó Deus, e perseverança para nos ensinar e continua abençoando a cada um, é o nosso pedido e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para a gente fechar e os 4 corajosos fiquem aqui, por favor. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Isso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua.
E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite, uma ótima semana. Até a próxima semana, próxima terça, dia 18. E, por favor, Abissai, Cleiton, Flávia e Meire, fiquem aí. Não vou embora, não. Vamos começar já. Em 3 minutinhos a nossa prova. Deus os abençoe. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor.